Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para nossa live natalina, a nossa 51ª live do ano, coincidentemente a 51ª semana do ano também. E falta só uma live e uma semana para o ano acabar. Vamos ver se a gente consegue fazer esse projeto rodar aí de fazer uma live por semana, todas as semanas do ano. Bom, como eu já falei para vocês já devem estar sabendo, já fiz aqui minha verificação do áudio. A gente vai ter hoje a nossa live sobre o bloco K, a nossa live de abertura, né? E é uma live que tá cheia de informações. Provavelmente a gente vai falar sobre o registro K100, que é o registro de abertura, e o registro K200. E aí tem uma série de perguntas lá no Perguntas Frequentes, perguntas bem interessantes, que geralmente são dúvidas que os contribuintes têm na hora de escriturar, né? O bloco K, para mim, é um dos registros mais complexos, mais complicados que tem quando se fala de SPED fiscal. Então o objetivo hoje é a gente fazer essa live de abertura do bloco K, falar um pouquinho sobre os conceitos do K100 e do K200, fazer alguns testes, algumas verificações lá dentro do próprio PVA e pegar esse perguntas frequentes, né, esse manual de perguntas frequentes da FDIC-MS-PI, e a gente ir pegando essas perguntas, respondendo e eu passando para vocês um pouco da minha experiência com essas informações, tá? Então, se preparem aí, apertem os cintos. Ó, quem tá aqui. Anderson Silva Santos, boa tarde, Marcos Noel, sou eu, né? Um excelente presente, na verdade, essa live, né? Caiu exatamente no dia de Natal, a live sobre o bloco K, que as pessoas mais têm necessidade, que mais querem aprender atualmente, né? Então, acabou sendo uma coincidência interessante aí, bloco K no dia de Natal. Então, beleza, vamos iniciar aqui a nossa live. Tá tudo certinho aí, né, Anderson? Tá me ouvindo bem, tá me vendo? Já viu que eu tô de Papai Noel, então tá me vendo bem, pelo menos, né? Então, vamos ver se tá o áudio legal. E aí já vamos começar aqui a nossa live de hoje. Eu não vou procurar ser mais sucinto, né? Mais rápido, porque a gente sabe que as pessoas estão nos preparativos para suas festas de fim de ano. Eu mesmo tô cheio de coisas para fazer aqui, mas eu resolvi dar essa paradinha aqui para poder não deixar de cumprir esse compromisso, esse acordo que a gente tem aí e não quebrar essa sequência, né? Agora que falta tão pouco para a gente fazer uma live a cada semana do ano. Então, vamos nós. Eu vou agora compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a nossa live de Natal. Bom, aqui estamos nós. É o seguinte, a gente tem aqui todas essas informações, né? A gente não vai conseguir ver tudo isso hoje. Então, hoje nós vamos ver, a ideia é que a gente veja as informações gerais sobre o bloco K, veja também o registro de abertura, K001, e o registro K100, e pare aqui, ó, no registro K200, tá? Se tudo der certo. Eu vou tentar fazer uma live de 1 hora e 10 no máximo, para a gente poder aí depois cuidar dos nossos afazeres natalinos. E aí, o que faltar a gente continua na live de ano novo, tá? Que a gente vai ser dia 31 também, vai cair numa terça-feira, então a gente vai fazer a live de Natal agora e semana que vem vamos fazer a live de ano novo. Vamos nós. Aí é o seguinte, a gente tem aqui bloco K, tá? Abertura, e temos algumas informações gerais antes da gente entrar no registro propriamente dito, né? Lá nos blocos. Como é que vai funcionar aqui? Esse bloco ele se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, tá? Bem como estoque escriturado, relativo aos estabelecimentos industriais ou a ele equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo a critério do fisco ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores. Então, basicamente, o que é que eu informo no bloco K, né? Quando eu sou obrigado a informar o bloco K? Primeiro, eu vou colocar lá as minhas informações de produção, né? Ou seja, movimentação interna lá dos produtos, dos insumos, dos produtos intermediários, produtos semi-acabados, produtos acabados, né? Aí eu tenho lá respectivos consumos, né? Então, basicamente, aquela história lá da ficha Cardex, que entrou uma mercadoria, para onde ela foi, ou seja, todo o ciclo desse produto, dessa matéria-prima, desde o momento que ela chega como matéria-prima, todo o processo de transformação até ela se transformar num produto acabado. Então, esse é o objetivo aí do bloco K. E quem é que está obrigado, né, a informar o bloco K? Basicamente, ó, estabelecimentos industriais ou a eles equiparados, né? A gente tem aqueles casos lá dos atacadistas equiparados a industrial, por importação, né? Ou por opção. Então tem essas nuances aí também, tá? Ele cita aqui a legislação federal e também pelos atacadistas, ó, podendo a critério do fisco ser exigido de estabelecimentos de contribuintes de outros setores, tá?
Então, basicamente, industriais e atacadistas estão obrigados ao bloco K. E aí, dependendo da necessidade do fisco, né, se ele quiser, ele pode também obrigar os outros contribuintes, os varejistas, por exemplo, a informarem o bloco K. E aqui, ó, de onde é que vem, né, esse poder de fazer isso? Está lá no parágrafo 4º do artigo 63 do convênio sem número de 1970. Né? Para quem não sabe, aí, esse convênio ele é um convênio que é a base de toda a nossa escrituração fiscal. Né? É lá que ele define os modelos de documento que a gente vai escriturar, é lá que ele define algumas operações, como por exemplo operações com armazém geral. Né? Então ele define lá muitas coisas interessantes que valem inclusive até hoje para a gente aqui com o SPED fiscal. Né? Como eu sempre digo, o SPED fiscal ele não mudou muito a coisa, a forma, né? Então, a forma de escriturar basicamente é o que está lá no convênio sem número de 1970. Mudou a maneira de apresentar essas informações, que agora é digital. Antigamente era em papel, a gente ia lá, imprimia, encadernava, registrava na JUSEB e aí entregava isso para o fisco. Hoje em dia a gente já faz tudo eletronicamente. Então, esse aí é a grande mudança, né, que o SPED fiscal trouxe. Bom, vamos lá no... E aqui. Vamos aqui no nosso convênio, procurar o artigo 63. Aqui ele vem falando exatamente sobre os livros, né, que a gente está obrigado a escriturar. Então, registros de entradas, de saídas. Aqui o nosso livro, o controle da produção e do estoque. Né? É exatamente isso aqui que a gente registra, né, o chamado RCPE, né, que é o registro, controle da produção e do estoque. E aqui lá no parágrafo 4º, ele vem falando exatamente isso. O livro, registro de controle de produção do estoque será utilizado pelos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo a critério do fisco ser exigido de estabelecimentos de contribuintes de outros setores, com as adaptações necessárias. Tá? Então, é por causa desse artigo aqui, desse dispositivo legal, que os estados têm essa possibilidade de exigir que outros contribuintes, né, que não sejam industriais ou atacadistas, também apresentem as informações do bloco K. E aí, basicamente, né, quem for industrial, ele vai apresentar o saldo dele de estoque mensal. Né? Não vai ter movimentação física interna porque ele não transforma nada. Informações gerais sobre o bloco K. Contribuintes optantes do Simples Nacional. Será que os optantes pelo Simples Nacional estão obrigados, né, a enviar o bloco K, sim ou não? E aí o próprio Guia Prático responde isso pra gente. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco em virtude da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94 de 2011, e alterações. Essa resolução, né, 94 de 2011, ela já não vale mais, tá? Ela já foi revogada pela resolução 140 de 2018. Essa é a que está valendo hoje. E aí, lá nos artigos 63 a 65, é onde trata das obrigações dos livros fiscais que as empresas do Simples Nacional devem apresentar, né, na sua escrituração. Então, se vocês acessarem aqui nesse link, vocês vão cair exatamente nessa resolução 140 de 2018. E aí, se a gente der aqui um F3 e colocar artigo 63, a gente vai cair bem lá no dispositivo. Então, a partir daqui é onde ele vem falando dos livros. Então, livro caixa, livro registro de inventário, livro registro de entradas. Pô, mas você falou que não está obrigado, você falou que livro registro de inventário. Livro registro de inventário é diferente do livro de controle da produção e do estoque, tá? São coisas distintas, coisas diferentes. E ele vem informando, eu não vou aprofundar nisso, né? No nosso objetivo é SPED fiscal, mas tá aqui a base legal para quem quiser consultar, quem quiser ler, quem quiser se aprofundar aí, vai até o artigo 65. E a instrução normativa, essa aqui, ó, 1652 de 2016, dispensa as micro e pequenas empresas também da escrituração do bloco K. Então, se a gente acessar aqui, a gente vai ver, é um artigo um documento bem curtinho, né? Dá pra gente ler até. Então, no artigo 1º ele fala, ó, deixa eu aumentar para vocês conseguirem enxergar aí. Pronto. Então, ficam obrigados à escrituração do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, né, o RCPE, integrantes da escrituração fiscal digital, ou seja, o bloco K, referente aos fatos ocorridos a partir de 1º de dezembro de 2016. Aí ele vem listando quem é que está obrigado. Os estabelecimentos industriais, fabricantes de bebidas, aí ele cita aqui a divisão, né, que eu fiz um negócio errado aqui. Libras, né? Espera aí que eu vou dar um F5 para a gente voltar para onde a gente estava.
Pronto. Aí ele cita aqui. Não dá para mexer isso aqui, não? Não. Tá. Então ele cita, ó, os estabelecimentos industriais fabricantes de bebidas, né, do CNAE 11, excetuando-se, ou seja, excluindo aqueles que fabricam exclusivamente águas envasadas, que é o CNAE 11.1121, dígito 6. E os estabelecimentos industriais fabricantes de produtos de fumo, CNAE 122. Parágrafo único, aí onde vem a dispensa, né? Ficam dispensadas a escrituração a que se refere o CAPT, né? No caso o CAPT é esse aqui, que fala exatamente sobre a escrituração do RCPE na FDSM-SPI, ou seja, traduzindo, bloco K. Ficam dispensadas a escrituração as microempresas e empresas de pequeno porte classificadas de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Para quem não sabe, essa lei complementar aqui, a 123 de 2006, é a lei complementar que estabelece a lei, as regras, né, para as empresas do Simples Nacional. E lá nesse artigo 3º ele vem explicando, né, o que é uma empresa ME, o que é uma empresa EPP, o que caracteriza uma coisa ou outra. E aí nesse caso aqui, inclusive, pelo menos para mim, ele deixa isso em aberto, tá? Ele fala aqui em microempresas e empresas de pequeno porte, só que notem que ele não está falando optantes pelo Simples Nacional. Então, o meu entendimento é que se eu for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, mesmo não estando enquadrada no Simples Nacional, eu não estou obrigado a informar o bloco K, tá? Aí isso, claro, carece de uma verificação junto ao nosso estado, né? Para ver se ele realmente enquadra dessa forma ou não. E se ele tiver o mesmo entendimento, beleza. Então todas as micro e pequenas empresas, optantes ou não pelo Simples Nacional, estariam desobrigadas, portanto, do bloco K, tá? Uma vez que aqui não deixa claro. Ah, mas ele cita aqui a lei complementar do Simples Nacional. Mas nesse artigo 3º, ele vem falando da caracterização, que é que define que uma empresa é ME ou EPP. Né? A empresa pode ser ME ou EPP e não está no Simples Nacional. Né? Isso é bem claro. Isso pode acontecer. Então, para mim não fica claro isso aqui. Isso é uma espécie de brecha que acabou abrindo essa instrução normativa. Tá? Mas é sempre bom a gente confirmar lá com o nosso estado. Então, a princípio, as empresas do Simples Nacional não estão obrigadas a informar o bloco K na sua escrituração do SPED fiscal, né? Naqueles estados em que as empresas são obrigadas ao SPED fiscal. E aí, por fim, os prazos. Os prazos e regras da escrituração do bloco K está definido, né? Estão definidos na cláusula 3ª, parágrafo 7º do ajuste CNF 2 de 2009. Tá? Inclusive, eu já fiz uma aula falando só sobre essa obrigatoriedade, sobre essa cláusula aqui, o parágrafo 7º, todos os incisos. Então a gente viu lá quais são as empresas que estão obrigadas em 2019, 2020, 2021, 2022. A gente fez todo esse trajeto e eu tenho um link, né? Aqui na descrição do vídeo embaixo tem um link para essa aula, se você quiser acessar. Eu não vou repetir aqui tudo que eu já falei, né? na live que eu falei do bloco K. Então, se você tiver interesse, eu quero saber quais são os CNAEs que estão obrigados a partir de 2020, ou de 2021, ou quando quer que seja. Então, você pode simplesmente utilizar esse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, para você ter acesso a essa aula, tá? Aqui a gente vai tratar já direto das informações do bloco K mesmo. Deixa eu só clicar aqui para vocês verem. O que é que está acontecendo? Pronto. Então, quais regras do bloco K? Quais regras do bloco K para o SPED fiscal? Tá? Então, o link dessa aula está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar, você vai cair aqui mais ou menos meia hora de aula, onde eu explico detalhe por detalhe essa história lá do ajuste CNF. Então, a gente fica aqui, ajuste CNF 2 de 2009. E a gente vê aqui na cláusula 3ª. Deixa eu carregar aqui. Cláusula 3ª. Aqui, ó. Essa aqui, obrigatoriedade. Cláusula 3ª, parágrafo 7º, ele vem falando da obrigatoriedade do bloco K. E aí, nessa aula, eu falo exatamente sobre essa questão toda aqui. A questão do faturamento, até 78 milhões, acima de 300 milhões. Quem está obrigado a partir de janeiro de 2019, de janeiro de 2020, que está chegando aí, 2021, 2022, e assim sucessivamente. Tá? Todos os detalhezinhos sobre o bloco K nessa aulinha aí, é só clicar no link e assistir. Bom, aqui agora a gente vai começar a entrar no bloco K propriamente dito. Essas aqui são informações gerais a respeito dessa obrigação. E agora sim a gente começa a entrar no SPED fiscal lá no PVA e ver o registro K001.
que é um registro que você não consegue escriturar por dentro do PVA, né? Um registro que existe apenas lá no nosso TXT, indica a abertura do bloco, se eu tenho movimentação ou se eu não tenho movimentação. Então a definição dele é exatamente essa. Esse registro deve ser gerado para a abertura do bloco K, indicando se há registros de informação no bloco. Então, como é que eu vou preencher isso? Eu vou lá no campo 2, né, o indicador de movimento, e informo aqui um dos seguintes valores. Eu posso informar 0, aí nesse caso estou dizendo que no meu bloco tem movimento, ou seja, eu estou informando alguma coisa no meu bloco K, e aí nesse caso eu vou ter que informar pelo menos um registro K100 e seus respectivos registros filhos. Então digamos que eu sou um atacadista, estou obrigado a escriturar o registro K200 e o K280. Então se eu colocar 0 aqui, eu tenho que informar pelo menos o registro K100, um registro K200 e um registro K990, fechando o meu bloco K. Se eu informar 1, então eu estou dizendo que eu não tenho nenhuma informação a ser prestada no bloco K. Nesse caso, eu simplesmente vou informar o registro K001 com o dígito 1, né, abrindo dizendo, ó, não tem movimento no meu bloco K, e o registro K990 encerrando o bloco lá, informando que eu tive 2 dígitos no bloco K, o K001 e o K990, certo? Então, aqui é bem tranquilo, né? Só uma informação básica. E agora a gente já parte aqui para o registro K100, que é o primeiro registro que a gente realmente pode ver lá dentro do PVA, escriturar, mexer e testar. Definição desse registro, né? Ele é o período de apuração do ICMS e do IPI. Aí aqui já de cara tem um negócio interessante, ele vem falando aqui. Esse registro tem o objetivo de informar o período de apuração do ICMS ou do IPI, prevalecendo os períodos mais curtos. Aí quando eu li isso eu fiquei, pô, mas não entendi o que é que significa isso, ICMS ou IPI prevalecendo os períodos mais curtos. E aí quando a gente estava estudando lá o registro E500, que é o registro da apuração do IPI, não sei se vocês lembram, mas a gente chegou a ver que tinham 2 formas de escrituração. Eu vou até entrar aqui no registro E500 e a gente consegue ver logo. Estou aqui na apuração, né? Então eu vou lá e digo, ó, indicador de período. Então, é mensal ou é decendial? E aí, tempos atrás, anos atrás, a gente tinha essa apuração do IPI decendial. Acho que era alguma coisa relacionada a fumo, as empresas de fumo. Acho que algumas de bebidas também tinham essa escrituração decendial, ou seja, a cada 10 dias. Então, quando ele fala aqui que você vai fazer a sua escrituração, o período de apuração do ICMS ou do IPI, prevalecendo os períodos mais curtos, como ele disse aqui, por exemplo, se o meu período for decendial, então eu vou ter 3 desses, né? Do dia 1º até o dia 10. Então, aqui a gente está usando como referência o mês de março de 2020. Então, eu teria 1º de março de 2020 até dia 10 de março de 2020. Então, era esse período que eu iria informar lá no meu bloco K, no meu registro K100. Isso, caso eu fosse contribuinte do IPI, né, e informasse o registro E500 nesse formato também, tá? Só que hoje em dia, esse registro, o decendial, está em desuso, né? Não tem mais nenhum estabelecimento, nenhuma empresa que é obrigada a escriturar nesse formato. Então, ficou só o formato mensal, e sendo assim, a gente apenas vai informar aqui no nosso registro K200 a data inicial e a data final, igual ao que a gente tem lá escriturado no nosso registro E100, que é o registro de apuração do ICMS normal, tá? E aí, informações relevantes. Antes da gente começar a mexer lá no PVA, é bom a gente ver algumas questões aqui interessantes. Sobre o registro. Contribuintes com mais de um período de apuração no mês declaram um registro K100 para cada período no mesmo arquivo. Então, isso aqui é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Então, se eu sou um contribuinte do IPI e minha apuração é decendial, eu vou informar lá 3 períodos no meu registro K100. Como a gente não tem mais isso, vai ser só um registro. E aí ele vem informando, não podem ser informados 2 ou mais registros com os mesmos campos, data inicial e data final, né? Eu vou estar sobrepondo lá as informações do meu bloco K se eu fizer isso. Então, ele simplesmente já trava logo desde o começo e você não consegue fazer esse tipo de operação. Os períodos informados neste registro deverão abranger todo o período da escrituração, conforme informado no registro 0000. Então, se a minha escrituração do SPED fiscal começa em 1º de março de 2020 e termina no dia 5 de março de 2020, esse vai ser o período do bloco K também. Ah, mas como é que termina no dia 5 de março? Ele vai terminar esse período caso você tenha finalizado a empresa, por exemplo. Então, lá na data
na data final, né, do exercício. A empresa acabou, deixou de existir, eu baixei o CNPJ dela, a inscrição estadual, no dia 5 de março de 2020. Então você vai lá e coloca aquela data como a data final, certo? E é importante, a gente estava vendo na aula anterior, né, na aula do bloco H, do inventário, que nesse caso de baixa, a gente precisa informar também o saldo de estoque. Quanto foi que ficou de estoque no momento em que eu fechei a empresa? Eu tenho que gerar o bloco H o bloco H com essa informação, tá? Para poder transmitir. E aí a gente vai para o campo 2, que é a data inicial. Aqui não tem muito mistério, né? Informar a data inicial do período de apuração do ICMS ou do IPI, que for mais curto. A gente já viu bastante essa questão aqui. E aí tem uma validaçãozinha que ele faz. A data inicial deve estar compreendida no período informado nos campos data inicial e data final do registro 0000. Tá? A gente também já viu isso. E data final pela mesma forma, né? Eu vou informar lá a data final de acordo com o que eu tenho lá na minha apuração do ICMS ou do IPI. E ele também vai fazer a verificação de acordo com o registro 0000. Então vamos agora fazer os testes. Eu estou aqui no Cacem e eu vou gerar aqui o meu registro. 1º de março de 2020 até o dia, eu posso botar aqui 10 de março de 2020, por exemplo. Tá? Caso eu fosse descendial. Se eu fizesse isso, quais são os erros que eu poderia encontrar aqui na minha validação, né, no meu PVA? É exatamente isso que a gente vai ver agora, assim que o PVA terminar de fazer aqui o processo de análise. Pronto, ele gerou um erro para a gente. E aí, ó, o erro que você vai se deparar é esse aqui. Os períodos informados no registro Cacem deverão abranger todo o período da escrituração, não sendo permitidos intervalos. Então, digamos que, por exemplo, você gerou o seu SPED fiscal e ele é até 31 de março. Mas, por qualquer motivo, você colocou aqui dia 30 de março de 2020. Você cometeu um erro, né? Então você vai achar exatamente esse erro aqui. Ele vai informar que os períodos informados no registro Cacem deverão abranger todo o período da escrituração, não sendo permitidos intervalos. Ou seja, todo o período que está lá no meu registro 0000, que é o registro de abertura e de identificação do contribuinte. Aí eu tenho aqui, por exemplo, vamos fazer um teste de sobreposição. Tá? Então tudo isso aqui é para a gente ver se está funcionando direitinho aqui o PVA, né? Vou botar dia 10 de março de 2020 até o dia 20 de março de 2020. Vamos ver se ele consegue enxergar essa sobreposição de datas ou se ele vai deixar passar. Validou, apareceu 2 erros agora. Então tem aqui duplicidade da ocorrência. Por que aparece 2? Porque é o período completo, de 1º de março até 31 de março, e o segundo é o período que está sobreposto, né? Dia 10 de março até 20 de março. Mas não está igual, está diferente as informações. Só que o período de 10 de março a 20 de março está dentro do período de 1º a 31 de março. Então ele consegue identificar isso e ele vai apresentar esse erro de duplicidade para a gente. E aí para resolver, simplesmente clico aqui, vou lá no período, né? Nesse caso aqui de 10 de março a 20 de março e apago ele. Pronto. Quando eu faço isso, eu tenho o meu problema lá de duplicidade resolvido aqui no meu SPED fiscal. E aí, com isso, a gente já pode, inclusive, prosseguir aqui na nossa explanação. Aí finalizamos agora o registro Cacem. Agora a gente vai partir para o registro K200, que é exatamente o registro que a gente vai falar sobre o estoque escriturado. Esse registro aqui, acho que é um registro bem familiar, né, da maioria das pessoas, pelo menos com quem trabalha aí com empresas atacadistas, com empresas equiparadas à industrial, né, que são aquelas empresas que não têm um processo produtivo, mas que ainda assim são obrigadas a informar o bloco K. Então ele vai informar, atualmente, né, essas empresas estão obrigadas a informar o bloco K, o registro K200, que é o estoque escriturado, e o registro K280, que é a correção. Basicamente você errou lá a sua escrituração do registro K200, era para ter colocado 20 unidades, você colocou 25. Aí você vai lá no K280, você descobre isso 3 meses depois. Você chega lá e faz a correção, informando que naquele período lá de março de 2020, eu cometi um erro, era para ter colocado 25, eu coloquei 20. Você vai fazer uma correção positiva, né? Você vai fazer isso lá no K280. A gente não vai ver esse registro hoje, a gente vai focar hoje no K200, mas logo logo a gente vai chegar lá e a gente vai destrinchando, a gente vai fazendo essas conexões. O bloco K, ele é um bloco que ele tem muitas conexões, muitas relações entre si. Então você tem lá o registro, o K100 é o pai, né? Está relacionado com todos os outros registros filhos, o K200 até o K900, até o K302.
E aí você tem registro K200. Muitas vezes você vai fazer uma operação, aí você tem registro K230, K235, K260, 65, 70, 75, e aí você faz uma alteração num registro desse e isso vai impactar diretamente num outro registro. E você faz uma movimentação interna lá de um insumo, né? Você está movimentando esse insumo dentro do seu processo produtivo. E aí você acaba descobrindo que você colocou uma quantidade errada lá no, sei lá, no K235. Estou chutando aqui, tá? E aí o que é que vai acontecer? Esse erro que você cometeu lá no caso 235, digamos que você esqueceu de colocar uma quantidade a mais, né? Ou a menor. Então isso vai influenciar diretamente no seu K200, ou seja, que é o saldo de estoque que você tinha. Porque se você errou lá no caso 230, caso 235, quer dizer que você ou tirou o item do K200 ou colocou item lá no K200 que não existia. Então notem como ele é um registro complexo, né? Realmente ele é bem entrelaçado e a ideia é que a gente vá aos poucos entendendo como ele funciona, as inter-relações, e a gente vai dominando esse bicho aqui do bloco K. Definição. A gente tem aqui. Esse registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no registro K100. Então lá no K100 eu vou informar dia 1º de março de 2020 até 31 de março de 2020. Por tipo de estoque e por participante, tá? Nos casos em que couber, das mercadorias de tipos a serem informados no campo tipo do item do registro 0200. Então aqui é interessante, você não vai apenas escriturar o seu estoque, né? A sua movimentação interna. Você vai escriturar também isso baseado na propriedade de quem é esse produto, né? Essa mercadoria, esse bem que você está movimentando aí dentro do seu estoque. É importante que você diga isso também. Ah, é de terceiros que está comigo, é meu que está na mão de terceiros. Todas essas movimentações têm que ser informadas dentro do bloco K. E aqui a gente tem uma lista dos itens que a gente precisa escriturar dentro do nosso, que a gente vai escriturar no nosso registro K200, né? Quais são os tipos de item que a gente vai fazer. A gente já observou isso quando a gente estava fazendo a aula do bloco 0. A gente estava falando lá sobre o registro 0200. Naquela época a gente não fazia um estudo tão detalhado quanto a gente faz hoje. Então, mas eu cheguei a falar sim desses tipos de produto e eu acho que cabe uma revisão aqui, a gente dar uma estudada sobre o que é cada um desses tipos de item, porque a gente vai precisar desse entendimento, desse conceito em todas as aulas daqui para frente que a gente estiver falando do bloco K. Então é importante que a gente refresque isso na nossa memória, para quando a gente estiver lá nos registros mais avançados, fazendo as inter-relações, as movimentações, a gente entenda por que tal produto tem que ser de tal forma, né? Por que o tipo dele tem que ser esse e não aquele. Então isso é de fundamental importância para vocês entenderem. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena revisão. Primeiro, eu vou listar aqui para vocês os itens que são obrigatórios, né? Os itens que eu devo informar no meu bloco K. Então a gente tem primeiro mercadorias para revenda, né? Nesse caso as empresas lá atacadistas, equiparadas a industrial ou até indústrias mesmo que tenham produtos de revenda podem utilizar esse código de produto no caso das mercadorias que elas compram para revender. Matéria-prima, normalmente aqui indústria, né? Então ela vai comprar uma matéria-prima, vai pegar essa matéria-prima, vai fazer um processo de transformação e ela vai se transformar em outra coisa, em outro produto, lá no final do processo. A gente tem a embalagem, dispensa apresentação, né? É lá o item que eu uso para poder... compõe também o meu produto final. É a cara, né, do meu produto final, normalmente. O 3 é o produto em processo. Né, o produto que está lá no meio do meu processo produtivo. Eu vou configurar ele, cadastrar ele como um produto em processo. 4, produto acabado. Então, depois que ele faça todo esse processo, né, ele vem como matéria-prima. Aí ele vai se transformar num produto em processo. Aí ele vai se transformar, aí vai agregar a embalagem, ele vai se transformar num produto acabado. E a partir daí eu faço a venda dele. Aí a gente tem o subproduto. O subproduto, a gente vai ver daqui a pouquinho aqui a definição dele, como é que funciona. Não quero estragar a surpresa. O sexto produto intermediário. Também tem uma definição, tem uma explicação, né, de como é que você faz para definir se o produto é intermediário ou se ele não é intermediário. E outros insumos, né, aquilo que você não conseguiu enquadrar em nenhuma dessas outras situações, você vai utilizar como outros insumos. Note que a gente tem um buraco aqui, né, entre o 6 e o 10. Então está faltando aqui o 7, o 8 e o 9. O 7 são aqueles itens de uso e consumo. Então, uso e consumo eu não vou escriturar no meu registro K200, tá? No meu bloco K. O 8 é ativo mobilizado. Também não vou escriturar ativo mobilizado no meu bloco K. Né? Eu não vou fazer nenhuma movimentação, não vou transformar ele em nenhum outro produto, então não faz sentido que eu
tem ativo mobilizado informado aqui. E o 9 é serviços, né? Então, muito menos serviço eu não vou conseguir transformar num produto para vender. Então, sobra apenas esses tipos de produtos aqui. Aí uma informação relevante que a gente tem, né? Informações relevantes sobre os itens. Quais são elas? Primeiro, a classificação da mercadoria não se altera a cada movimentação. Ou seja, né, o que isso quer dizer? Ele traz um exemplo aqui para a gente. Não há impedimento para que uma mercadoria classificada como produto em processo, tipo 3, seja vendida. Então a gente viu aqui, né? Eu tenho um produto que é acabado. Então, código 04. E eu tenho um produto 03, que é um produto em processo. Né? Geralmente esse produto ele vai passar por uma nova fase do processo produtivo até se transformar num produto acabado. Mas, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma filial. Eu posso pegar esse produto em processo e transferir ele ou até vender, por exemplo, para uma outra empresa, sei lá, um concorrente meu, um parceiro que esteja precisando desse produto nessa fase de produção, para que ele dê continuidade ao processo produtivo dele lá, posso. Né? O fato dele estar enquadrado como um produto em processo não impede que eu venda ele, não impede que eu faça nada com ele. Né? Eu posso vender o produto se eu quiser, mas e nesse caso eu não vou alterar. Eu, por exemplo, não vou pegar esse produto em processo que eu estou vendendo lá para um cliente, um parceiro, qualquer coisa que seja, e vou transformar ele em produto acabado. Ele não tem essa característica. Uma vez que você define qual tipo de produto que você está trabalhando, ele vai ser aquilo ali até morrer. Aí se eu quiser mudar, aí você vai fazer um outro cadastro de produto, né? Dar um outro código para ele, sei lá, uma outra descrição, e aí você pode mudar o tipo de produto dele. E basicamente isso que ele está dizendo aqui para a gente. E aí ele fala também, ó, assim como não há impedimento para que uma mercadoria classificada como produto acabado, 04, seja consumida no processo produtivo para a obtenção de outro produto resultante. Tá? Então, aí vocês veem que essa relação de utilização dos produtos ela é muito tranquila, né? Ela é muito maleável aí dentro do bloco K. Não é porque eu estou cadastrando uma mercadoria, por exemplo, como matéria-prima, que eu não posso revender ela. Né? Eu cadastrei como matéria-prima e aí eu tenho, sei lá, uma filial, vou fazer uma transferência ou um parceiro, qualquer coisa assim, precisa daquela matéria-prima que ele não tem. Então eu simplesmente vou lá e faço a venda para ele. Isso não descaracteriza a mercadoria como matéria-prima e não vai gerar também nenhum efeito colateral aqui dentro do meu bloco K, tá? Então, simplesmente, eu estou classificando a mercadoria para que fique claro como é que vai se dar o processo produtivo dela dentro aqui do meu livro, né, de controle da produção e do estoque. Ok? Espero que tenha ficado claro isso. Ao longo aqui da nossa aula, vocês podem ir deixando as perguntas, né, aqui no nosso chat, que aí terminando eu vou lá e vou responder essas perguntas para vocês, tá? Caso haja. Então, acho que tá beleza, tá bem entendido isso aqui, né? Então, eu vou classificar ele uma vez só, não vou mais fazer nenhuma alteração na classificação, no tipo do item que eu estou usando, mas isso não impede que eu dê outras finalidades, que eu dê outros usos para ele. Deve ser considerada a atividade econômica do estabelecimento informante e não a da empresa. É interessante isso aqui. Por quê? Eu sou uma empresa, por exemplo, tem casos que você tem a indústria e essa indústria ela tem filiais atacadistas ou filiais varejistas, por exemplo. Então tem uma cadeia produtiva como um todo. Então eu compro lá a matéria-prima, transformo isso num produto acabado, e transfiro isso para a minha filial atacadista, minha filial atacadista transfere isso para um varejista, por exemplo, e a partir daí essa mercadoria chega até o consumidor final. Então são empresas sobre o mesmo CNPJ raiz, né? Então são estabelecimentos, né, que têm o mesmo CNPJ raiz. Então, é até interessante a gente diferenciar, né, o que é um estabelecimento e o que é uma empresa. A empresa é o conjunto de... A gente até já falou, acho que nessa aula do Bloco K eu falo sobre isso também. Eu explico esse conceito de empresa e de estabelecimento. Mas, basicamente, empresa é o conjunto de estabelecimentos que eu tenho. Tá? É um pouco mais do que isso, mas para o que a gente precisa aqui agora é o suficiente. Então, todos os estabelecimentos que eu tenho compõem a minha empresa. Tá? E o que é o estabelecimento? O estabelecimento é a unidade onde eu exerço a minha atividade, onde eu revendo a minha mercadoria, onde eu distribuo, onde eu vendo para o meu consumidor final, né? E esses estabelecimentos podem ter atividades econômicas diferentes. Normalmente, o mais comum é que a matriz ela tenha todas as atividades dos estabelecimentos, né? Das filiais. Mas não sei como é que está essa questão hoje, mas qual é a real aqui, né? Qual é um resumo da história?
você vai observar quando você for gerar o seu SPED fiscal, não a atividade da empresa. Por exemplo, eu sou uma filial atacadista, né? E um atacadista está obrigado a informar bloco K, o registro K200 e K280. Um industrial também está obrigado a informar bloco K. Mas se eu tenho uma varejista, por exemplo, e ela não está obrigada a informar bloco K, eu tenho que informar? Não. Certo? Por quê? Ele está falando que você vai prestar atenção à atividade econômica do estabelecimento informante. Se o estabelecimento informante vende para consumidor final, ou seja, ele é varejista, ele não está obrigado a informar o bloco K, né, o registro K200. Então, nesse caso, eu não vou informar. Ah, mas tem um outro estabelecimento da empresa que é um atacadista. O atacadista está obrigado, então ele vai lá e informa. Ah, é um industrial, está obrigado, então ele vai lá e informa, tá? Então essa é a diferença. Você vai olhar para o estabelecimento, qual a atividade que aquele estabelecimento exerce, e a partir daí você vai definir se ele informa ou não o registro K200, ok? Pronto, agora a gente volta aqui para a definição das mercadorias e a gente vai aprofundar nesses pontos aqui. Produto, mercadoria para revenda é um produto adquirido para comercialização, né? Compro, vou lá, boto a margem de preço em cima e vendo para outra empresa ou para um consumidor final que seja. A matéria-prima, ela é composta, né? Física ou quimicamente, a mercadoria que compunha física ou quimicamente um produto em processo ou produto acabado e que não seja oriunda do processo produtivo. O que é que ele está querendo dizer com isso? A matéria-prima, ela via de regra, não é produzida dentro do próprio estabelecimento. Quando você tem a produção dentro do próprio estabelecimento, ele tem um outro nome. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o que é uma matéria-prima? É quando eu compro de um fornecedor uma mercadoria, né, um bem que eu vou utilizar no meu processo produtivo. Eu vou pegar aquilo e vou transformar em outra coisa. Isso é a chamada matéria-prima. Aí vai continuando aqui. A mercadoria recebida para industrialização é classificada como tipo 01, pois não decorre do processo produtivo, mesmo que no processo de produção se produza mercadoria similar, classificada como tipo 3. Né? Tipo 3 aqui, ó, produto em processo. Tá? Então o que ele está dizendo? Compra a mercadoria de fora do estado, de fora do meu estabelecimento, não sou eu que produzo. Então nesse caso, ó, sempre que eu recebo a mercadoria para industrialização, eu vou classificar ela como do tipo 01. Tá? Então, é a chamada compra para industrialização, né? CFOP 101, 201. Fiz uma compra para industrialização. O que é que eu estou informando? O que é que eu quero dizer com esse CFOP? Que eu adquiri uma matéria-prima. Ok? Basicamente é essa a regra. E aí ele fala que ela vai ser classificada como 1, pois não decorre do processo produtivo. Ou seja, eu não estou produzindo essa mercadoria. Mesmo que eu produza uma mercadoria parecida com essa aqui, ou até a mesma, né? Ela vai ter um tipo diferente, tá? Uma coisa é a mercadoria que eu produzo dentro do meu próprio estabelecimento, outra coisa é a mercadoria que eu compro de fora do estabelecimento, que não sou eu que produzo, tá? E aí nesse caso como é que eu faço? É o mesmo produto. Nesse caso você vai ter que ter um código para um produto que é matéria-prima, ou seja, que não foi você que produziu, e você vai ter que ter um outro código para o produto em processo, que é aquele que você produz dentro do seu estabelecimento, certo? Um exemplo muito bom disso aqui, por exemplo, entre 2007 e 2008 eu estagiava na Gerdau, que fabrica aço, né? Então, como é que era o processo deles lá? Eles pegavam sucata, transformavam em aço e viravam um negócio chamado tarugo, um lingote. E aí eles transformavam isso em fio máquina, em fio de eletricidade, uma série de aplicações. E aí, de vez em quando, eles pegavam esses tarugos e colocavam no caminhão e mandavam para outro estado, para uma filial deles lá, porque tinha dado problema lá no processo produtivo, chamam de aciaria, onde eles botam lá o aço dentro com a sucata e produzem, derretem aquilo ali e transformam aquilo numa barra de aço. Então o cara não tinha lá, tinha parado, estava com manutenção técnica, e eles precisavam daquilo ali para continuar a produção no ponto seguinte. Então eles simplesmente botavam isso no caminhão e mandavam para lá. Então o cara recebia essa mercadoria e dava entrada lá no processo produtivo dele. Então quando acontece isso, qual é a grande diferença? O produto em processo é aquele que eu produzo dentro do meu estabelecimento. Eu fui lá e gerei aquele tarugo lá e ele está lá no meu estoque. Tá? Ele nasceu na minha empresa e morre na minha empresa mesmo. Quando eu compro de outro estabelecimento, ou até quando eu recebo uma transferência, existe uma nota fiscal, né? Então vem lá a nota fiscal informando que tem aquele produto lá naquela nota. Então nesse caso eu não posso chegar e simplesmente dizer que é um produto em processo, porque eu não produzi aquilo. Então por mais que seja o mesmo produto, é tarugo. Só que um vai ser matéria-prima, o outro vai ser produto em processo, tá? A embalagem, né, não precisa de explicações aqui, então simplesmente ele faz parte lá
do meu produto, né? Ele se agrega ao produto para que eu faça a distribuição para os meus clientes. O produto em processo, agora a explicação, né? As técnicas. O produto que possui as seguintes características cumulativamente: oriundo do processo produtivo e predominantemente consumido no processo produtivo. Tá? Então, quando ele fala predominantemente, isso aqui se encaixa perfeitamente com o que a gente estava falando. Então, o caso lá da Gerdau. Ele foi lá produzir os tarugos, então, oriundo do processo produtivo. Beleza. Predominantemente consumido no processo produtivo. Por quê? Todos os tarugos que eles geravam lá, eles passavam por um outro processo, chamava laminação, que pegava aquele tarugo e ia afinando, até que ele virava lá uma bobina, que chamava bobina de fio máquina. Então ele pegava um tarugo e transformava numa bobina de fio máquina. Tá? Então nesse processo ele gerava, né, daquela panela de aço líquido, gerava o tarugo, e do tarugo ele consumia isso na fase seguinte, predominantemente consumido no processo produtivo. Só que de vez em quando acontecia isso. Ele pegava esses tarugos, né, não passava lá pela laminação, ou seja, não virava a bobina, e ele simplesmente jogava isso no caminhão e mandava para uma outra filial porque estava precisando disso lá. Então notem, aqui a gente já vê vários conceitos unidos, né? Não só ele não produziu, né, como mandou para um outro lugar. E aí você vê, para o cara que está recebendo lá vai ser uma matéria-prima, para ele vai ser um produto em processo, mesmo que ele esteja transferindo isso, né? Então notem que isso não vai alterar aqui, ó, ele não vai ter que transformar isso para um produto acabado para transferir ele ou para vender, por exemplo. Ele pode fazer a venda direto mantendo o tipo de produto dele aqui sem problema nenhum, tá? Contanto que esse produto aqui seja predominantemente consumido no processo produtivo. Porque se eu começo a vender isso aqui muito mais do que utilizar, então nesse caso já deixou de ser um produto em processo e passou a ser um produto acabado. Porque eu terminei lá, então eu deixei de produzir fio máquina, né, e comecei a produzir tarugo. Então meu produto acabado agora é outro. Tá? Então essa é a diferença aí. E aí ele continua. Ó. Dentre os produtos em processo está incluído o produto resultante caracterizado como retorno de produção. Aí é interessante esse conceito de retorno de produção. Né? A gente tinha isso lá também. Vou ler aqui e depois a gente passa a explicação. Um produto em processo é caracterizado como retorno de produção, quando é resultante de uma fase de produção e é destinado rotineiramente, exclusivamente, a uma fase de produção anterior à qual o mesmo foi gerado. Tá? Então, interessante. Então, a gente falou, o produto em processo é aquele que eu gero ele, o tarugo, e eu vou transformar ele em outra coisa, numa bobina de fio máquina. Então, nesse caso, ele é um produto em processo. E aí, acontece o contrário. Eu fui lá, produzo o tarugo e ao invés de eu mandar ele para virar uma bobina de fio máquina, ele volta, ele vira sucata. Né? E aí eu vou colocar ele na panela de novo para reprocessar. Aí isso é caracterizado como um retorno de produção. Aí ele explica aqui. No retorno de produção, o produto retorna, é consumido a uma fase de produção anterior à qual ele foi gerado. Isso é uma excepcionalidade, pois o normal é o produto em processo ser consumido em uma fase de produção posterior à qual ele foi gerado. E acontece, portanto, em poucos processos produtivos. Aí, por exemplo, produtos não conformes. Aí eu dei um exemplo aqui exatamente na indústria de aço. Como é que funcionava isso aqui? Então eles iam lá na cearia, botavam um bocado de sucata dentro da panela, derretia aquilo ali a 1000 e tantos graus, e aí eles transformavam aquilo no tarugo. Só que o que acontece? Alguns clientes eles pediam aquele fio máquina com uma determinada especificação, né? Então tinha uma determinada quantidade que eles colocavam lá de carbono, de cálcio, tinha uns ajustes que eles faziam, como se fosse uma sopa mesmo que eles estivessem fazendo. Então de vez em quando eles iam lá, colocavam, sei lá, palha de arroz, colocavam cal, colocavam uma série de ingredientes para dar uma temperada naquele aço. E aí quando terminava lá, né, a batelada, cada panela acho que produzia umas 100 toneladas de aço, eles pegavam uma amostra daquilo e iam fazer análise para ver se aquele aço tinha saído de acordo com as especificações do cliente. E aí eles acabavam descobrindo algumas vezes que não estava de acordo com a especificação do cliente, não foi o que o cliente pediu. Nesse caso, o que é que eles faziam? Como era algo muito específico, né, não ia conseguir revender aquilo, eles simplesmente pegavam esse aço todo que eles tinham gerado e levavam de volta para o chamado lá pátio de sucata. Eles pegavam lá o tarugo, levavam para o pátio de sucata e ficava um cara lá cortando aquilo com maçarico e depois eles pegavam aquilo e colocavam de novo na panela e refaziam todo o processo de industrialização.
né? Aí ajustando lá de novo os ingredientes até que ficasse conforme o cliente solicitou. Então esse processo que eu descrevi para vocês é o quê? É um retorno de produção. Então ele tem lá um produto que deveria ir para a fase seguinte, só que porque ele estava não conforme, ele voltou para a fase anterior para ser reprocessado, né? A indústria de aço permite que isso aconteça. Então era isso que acontecia, que vocês veem o processo normal, né, que é o produto em processo, e um retorno de produção, que é nesses casos aqui que ele está como não conforme. Aí o passo seguinte é o produto acabado. Então eu fui lá, peguei a matéria-prima, que é a sucata, aí joguei lá dentro do forno, coloquei lá um carbono, botei uma série de coisas, grafite, palha de arroz, cal, e aí ele virou um produto em processo que é o tarugo. E aí desse tarugo eu peguei ele e passei por um segundo processo produtivo, que é a laminação, e ele virou lá uma bobina de fio máquina. Aí nesse caso, ele se transformou num produto acabado, porque é isso que a empresa vende. Então ela pega isso, coloca no caminhão, emite a nota fiscal e manda para o cliente dela. Tá? E aí, quais as características de um produto acabado? Um produto que possui as seguintes características cumulativamente. Primeiro, produto oriundo do processo produtivo. Então ele veio lá da laminação, virou um produto acabado. Beleza, tá checado aqui. Segundo, produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte. Então a atividade da Gerdau, pelo menos quando eu estava lá, era vender aço. Né? Então, mais especificamente nesse formato aí de fio máquina. Tinha outros produtos também. Aí já passava por outro processo produtivo, né? Mas enfim. E por fim, pronto para ser comercializado, que era o caso também. Terminava lá, eles pegavam aquilo ali, botavam uma embalagem, um selinho lá, e jogavam isso no caminhão e mandavam embora. Então, ele cumpria esses 3 pré-requisitos aqui para ser considerado como um produto acabado. Ok? Esse aqui até acho que é o mais fácil da gente identificar, né? Tá lá pronto, tá lá no estoque, é só pegar, botar no caminhão e mandar embora, então produto acabado. Aí a gente tem aqui agora o subproduto. Né? O que é um subproduto? O produto que possui as seguintes características cumulativamente. Ou seja, tem que ser tudo junto. Oriundo do processo produtivo e não é objeto da produção principal do estabelecimento. Tem aproveitamento econômico, ou seja, a empresa ganha dinheiro com esse produto. E não se enquadra no conceito de produto em processo ou produto acabado. Esse fica um pouco mais complexo, né? Mas, por incrível que pareça, tinha um caso desse também lá na Gerdau. Qual era a situação? Você tinha lá um produto que eles geravam, que era o tarugo, e tinha no final do processo, sempre tinha um pó, né? Tipo, tinha uma chaminézinha lá, eles tinham uma espécie de filtro que filtrava essa poeira para que não lançasse isso no ar, né? Para que não lançasse isso na atmosfera, no ambiente. E o que é que eles faziam com esse pó? Isso era um resíduo, né? Era algo até, como é que eu posso dizer, desagradável, né? O pessoal que morava na região ali sempre reclamava muito do cheiro e tal. Então eles fizeram todo um processo para captar essa poeira e aí eles começaram a armazenar isso em barris, né? Aqueles túneis. E eles vendiam isso, acho que para a China, para eles fazerem asfalto. Né? Então, isso é um produto, um chamado subproduto. É algo que não é da atividade, não era atividade deles vender pó de minério, né, para quem quer que seja. Só que isso acabava sendo gerado no processo produtivo dele naturalmente. A atividade deles era vender aço, só que acabava gerando esse pó aí de minério que, ao invés deles deixarem isso exposto e voar pelo meio ambiente, eles coletavam isso, colocavam dentro de túneis e vendiam isso para caro, até inclusive pelo que eu soube lá, para o pessoal da China, ou para quem quisesse comprar, tá? Então isso caracterizaria o quê? Um produto, um subproduto. Por quê? Ele vem do processo produtivo, tá? E não é o objeto da produção principal do estabelecimento. Além disso, tem aproveitamento econômico, tá? Embora não seja a minha, tipo, não era o meu objetivo, não era a minha intenção produzir esse produto, mas ele acaba vindo mesmo que eu não queira, tá? Só que já que ele está aqui, eu vou pegar ele, vou empacotar e vou vender. Ou simplesmente no estado natura mesmo, vou pegar e vou vender isso. Então tem um aproveitamento econômico. Então, segunda característica de um subproduto. E terceiro, ele não se enquadra no conceito nem de produto em processo e nem de produto acabado. Por quê? Olha só, produto em processo. Vamos ver se esse subproduto aqui que eu descrevi para vocês se enquadraria como um produto em processo. Produto em processo, aqui em cima. Oriundo do processo produtivo. O subproduto lá é oriundo do processo produtivo. Chamava carepa, inclusive, o nome.
E aí, predominantemente consumido no processo produtivo. Ele não era produzido no processo produtivo. Então não gerava lá um túnel de carepa, por exemplo, e utilizava numa fase seguinte da produção. Então ele já não está classificado aqui como produto em processo. E produto acabado. Oriundo do processo produtivo, verdade. Produto final, resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte. Não era o caso, ele não tinha a finalidade de produzir, não tinha a intenção de produzir esse tipo de produto. E pronto para ser comercializado, né? Na verdade também não. Então ficava uma poeira que ficava solta, eles tiveram que fazer todo um processo para poder armazenar essa poeira num barril lá e conseguir vender. Então, esse produto que eu dei para vocês, né? A carepa, ele cobre todos esses pontos aqui. Ele é oriundo do processo produtivo, tem aproveitamento econômico, e ele não se enquadra nem na característica de produto em processo, nem de produto acabado, tá? Então, por isso, ele é um subproduto. Aí agora a gente tem um produto intermediário. O que é um produto intermediário? Vamos lá. Aquele que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido no processo de industrialização. Tá? Aqui é interessante. Por exemplo, lá nesse processo produtivo, né, eles tiravam, tinha uma hastezinha, era uma espécie de sinalizador, alguma coisa assim, que eles colocavam aquilo ali dentro do aço, né, derretido, e tiravam aquilo ali. Eles tiravam uma espécie de amostra, né? Era assim que eles tiravam a amostra do produto para ver se estava conforme ou não estava conforme. Então esse produto, né, que eles utilizavam, esse insumo aí, eles pegavam aquela varetinha, colocavam lá dentro do aço, tirava aquilo e aí aquela pontinha armazenava um pouquinho do aço que estava lá derretido. Eles levavam isso para um laboratório e faziam análise. Então esse é um exemplo de um produto intermediário, né? Ou seja, é um produto que não se integra ao meu produto final. Eu não pego ele e jogo lá dentro da panela e ele vai virar um tarugo e vai continuar. Eu utilizo ele durante o processo, porém ele não se integra ao meu produto final. Tá? Um outro exemplo, acho que esse fica até melhor, mais fácil de entender. Nas empresas lá do complexo da Ford, tem uma empresa que ela fabrica os faróis. Tá? Nessa eu não estava lá, foi uma história que me contaram. Eles fabricavam os faróis dos carros, né, da Ford. E dentro do processo produtivo deles, eles utilizavam estopa ou algodão, alguma coisa assim. Porque eles produziam, tinha uma forma lá, né, que produzia o farol. E aí depois que terminava a produção do farol, eles tinham que passar um produto nessa estopa, nesse algodão, e passar isso no farol, que era o processo final lá para o farol ficar pronto. Então eles utilizavam esse produto líquido, utilizavam essa estopa ou esse algodão no processo produtivo, porém ele não se integrava ao produto final. Então isso também é um exemplo de um produto intermediário, ou seja, é algo que eu utilizo durante o processo produtivo, só que você não vai enxergar ele lá no final do processo. Quando ele virar um produto acabado, você não vai conseguir distinguir. Isso aqui é um produto que eu utilizei no meu processo produtivo. Ele simplesmente não está lá, ele compra um papel e depois ele segue o caminho dele. E aí, outros insumos. Caso você não consiga enquadrar o produto em nenhuma dessas outras características, ele vai ser considerado como outros insumos. No momento não ocorre nenhum exemplo aqui que eu possa dar para vocês, mas se vocês não conseguirem enquadrar em nenhum dos outros que estão aqui, simplesmente você vai enquadrar ele como outros insumos. Ok? Pronto. E aí a gente cobriu aqui todos os pontos. Eu acho que foi bem interessante a gente fazer essa revisão, né, dos tipos de produto, porque isso deixa para a gente claro, né, até a complexidade que é você cadastrar, classificar cada um desses produtos para que você consiga, esse é o passo inicial, o primeiro ponto que você precisa estar atento para você iniciar o seu processo de escrituração do bloco K, tá? Sem entender isso aqui vai ficar muito difícil de você fazer uma boa escrituração. Aí agora a gente pode ir aqui para as nossas informações relevantes a respeito do bloco K. Antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma dúvida. Eu falei bastante coisa aqui. Talvez vocês tenham alguma pergunta relacionada a isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Anderson Silva, tudo certo? Áudio 100%, boa tarde. Carlos Alexandre Lopes Ferro. Trabalho em um supermercado. Tenho que gerar todos os registros do bloco H? Bloco H? Bom, Carlos, isso a gente falou na aula passada, né? A gente falou do início ao fim lá do bloco H. Aí é o seguinte, vai depender de que maneira você está gerando esse bloco H. Eu estou gerando o bloco H, por exemplo, porque o meu estado pediu para eu gerar aquele lá de fevereiro.
Geralmente você vai colocar como 01, né, o tipo do motivo do inventário, vai informar o H010. Aí na aula passada a gente falou também sobre aquela questão do valor do inventário para motivo do imposto de renda, né? Tem toda uma particularidade ali. Inclusive eu dei para vocês os links se vocês quiserem aprofundar no assunto. E tem outras situações. Por exemplo, eu mudei a minha não atividade econômica, mas a minha tributação. É uma empresa do Simples Nacional e agora eu passei a ser uma empresa do lucro presumido. Então agora eu tenho que enviar, por exemplo, o SPED fiscal. Nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que informar lá o meu saldo de estoque, né? Do período que eu era Simples Nacional, para poder até pegar esse crédito e começar a utilizar na minha nova forma de apuração. Então tem um motivo de inventário específico para isso. Aí nesse caso eu já tenho que informar o H010 e tenho que informar também o H020 com a tributação desses produtos. E agora a gente tem o H030, né? Que é aquele que é um tipo de detalhamento que a gente vai passar para o fisco para os produtos da substituição tributária. Só que tem uma restituição, um ressarcimento do meu ICMS-ST. Inclusive a gente tem registros específicos agora, né, a partir de 2020, para informar esses casos de ressarcimento, de compensação do ICMS-ST. Registro 680, 685. Eu, inclusive, vou fazer uma live falando, né, mostrando para vocês as novidades para o SPED fiscal de 2020. E aí, nesse caso de ressarcimento, de restituição, de compensação, a gente vai ter também o registro H030, onde eu vou informar lá os itens, o meu saldo em estoque, valor médio da substituição tributária, valor de fundo de combate à pobreza se eu tiver, e assim sucessivamente. Então, vai depender de qual é a necessidade que você precisa atender aí para o fisco, tá? Valéria Silva, boa tarde, Feliz Natal. Boa tarde, Valéria. Já estava sentindo sua falta, não vi você aqui, você está em todas as lives. Muito bem, bateu o ponto aqui, muito bem. Tá. Alexandre. Carlos Alexandre Lopes Ferro. Depois que eu falei tudo sobre o bloco H, ele perguntou, na verdade, eu queria dizer o bloco K. Beleza, sem problemas. Aí ele prossegue aqui. Nossa empresa tem filiais, somos varejistas e temos uma de nossas filiais que é a fábrica, onde produz vários produtos e transfere para nossas filiais. Nesse caso, nossas lojas que vendem para o consumidor final é obrigado a informar bloco K? Ainda estamos com um pouco de dúvidas. Beleza, Carlos. Inclusive, eu falei exatamente disso, não foi um pouquinho antes aqui, quando eu estava falando sobre diferença entre empresa e estabelecimento. Não sei se você lembra, que eu falei para você, que a gente falou, né? Eu vou observar, deixa eu até voltar aqui, para você ficar ligado aí. Quando eu estava aqui na definição ainda. Aqui, ó, informações relevantes sobre os itens. A gente falou, ó, a classificação da mercadoria não se altera a cada movimentação. Essa aqui foi uma coisa. Esse ponto aqui, ó, deve ser considerada a atividade econômica do estabelecimento informante e não a da empresa. Tá? Então, nesse caso aqui, peraí que faltou compartilhar, né? Fica difícil. Bom, deve ser considerada a atividade econômica do estabelecimento informante e não da empresa. Tá? Então, é isso aqui que você vai observar. Aí, qual a sua lição de casa agora? Você vai verificar, vai pegar o cartão CNPJ da empresa e vai ver quais são as atividades que estão listadas lá. Né? Então, normalmente é assim que eu instruo os meus alunos. Então, você pega o CNAE e aí você vai consultar. Tem lá no iniciozinho da aula, eu citei para vocês que tem o ajuste CNF 2 de 2009, cláusula terceira, parágrafo 7º. Lá ele vem explicando como é que funciona essa obrigatoriedade do bloco K. E se vocês quiserem já tudo bonitinho, mastigadinho, aqui embaixo tem um link da aula onde eu explico detalhadamente essa questão da obrigatoriedade. Quem está obrigado, quando qual o faturamento, todas essas informações vão estar nessa aula que está aqui no link abaixo. Só clicar e já cai direto na aula. Tá? E aí você vai pegar esse CNAE e você vai consultar, de acordo com o que você vai ver nessa aula, o que você vai ver lá no ajuste, esse F2 de 2009, e vai ver se algum desses CNAEs está enquadrado na obrigatoriedade do bloco K. Se tiver, você simplesmente vai informar o bloco K. No seu caso, é bem aquilo que eu expliquei, né? Você tem lá uma matriz, que é a indústria, aí você tem um atacadista ou tem um varejista direto, e normalmente, se não me engano, as empresas, né, que elas têm matriz e filial, todas têm os mesmos CNAEs. Tá? Eu não estou certo disso. Mas digamos que tenha. Vamos trabalhar com as duas hipóteses. Se não tiver, ótimo. Você vai lá, não vai ter nenhuma atividade relacionada à industrialização, então você não precisa informar o bloco K. E se tiver? Bom, se tiver, aí o que eu aconselho que você faça? Que você pegue, eu vou colocar aqui até o link para você. spqf.in/contatos-cefaz. Deixa eu só testar se está funcionando direitinho esse link.
que eu passo para você. Tá indo aqui. Foi, pronto. Vou botar aqui no chat, tá? spqf.in/contatos-cefaz. E o que é que tem nesse link? Aí você vai encontrar uma tabela com todos os endereços, né? Um são um site, não um formulário para você preencher, outros são um e-mail direto do fisco. Aí você vai pegar lá qual é o seu estado. Ah, o fisco do meu estado, sei lá, é São Paulo. Aí você vai lá e vai ver qual é o endereço do e-mail de São Paulo ou qual é o formulário que você tem que preencher para entrar em contato com eles. Aí você explica a situação. Ó, eu sou uma empresa, uma filial de uma matriz que é uma indústria, ela está obrigada ao bloco K e tal, e eu sou uma empresa comerciante, varejista. E aí minha pergunta, eu estou obrigado a informar o bloco K? Se você perguntar assim direto, ele vai dizer que não. Mas aí o que é que você tem que fazer? Eu tenho no meu CNPJ, eu tenho um KNAI da indústria, porque a legislação é assim, na junta comercial tem que fazer dessa forma, tal, tô chutando, se for esse o caso. E aí você fala para ele, ó, eu tô com esse KNAI aqui, só que eu não exerço essa atividade. Nesse caso, como é que eu faço? Eu estou obrigado a informar porque eu tenho esse KNAI no meu CNPJ ou não? Aí ele vai dizer para você se é ou se não é. Se for, aí você vai ter que informar o registro K200 e K280 quando for o caso. Se não, você não informa nada. Certo? Espero que tenha ficado clara aí a sua dúvida. Bom, com isso a gente vai prosseguir aqui a nossa aula agora. Deixa eu voltar para o nosso mapa mental. Aqui. Pronto. Então a gente descobriu aqui, né, esse ponto, com direito à dúvida e tudo. Agora a gente vai descer aqui para as informações relevantes. Então a gente tem aqui, ó, sobre o registro 0200, né, o registro K200. Primeira coisa, a informação de estoque 0, né, não deixa de ser uma informação e o PVA não a impede. Ou seja, se eu tenho que informar, se meu estoque estiver zerado, lá o meu item, eu tenho que chegar lá e botar que a quantidade dele é 0, aí ele vai responder isso pra gente. Entretanto, caso não seja prestada essa informação, será considerado que o estoque é igual a 0. Portanto, é desnecessária a informação de estoque 0 caso não exista quantidade em estoque, independentemente de ter havido movimentação. O que ele está dizendo aqui? Você esqueceu de informar lá o item, né? Coincidentemente esse item está zerado, ou seja, você não teve, você até teve movimentação, né? Você movimentou aquele produto pelo seu processo produtivo, só que o saldo final, no final do mês, foi 0. Aí você precisa informar o código do produto, a descrição dele e colocar que a quantidade dele é 0? Não, simplesmente você não informa ele e já está tudo certo. O fisco já entende que aquele produto não tem nenhum saldo de estoque. Está tudo resolvido, tá? Próximo. A quantidade em estoque deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200. Isso aqui é bem interessante. Inclusive, vamos aqui no PVA para a gente ver isso. Vim aqui no meu registro K200. Vou informar aqui agora um item, tá? Então eu vou aqui, maisinho, e vou informar agora o meu primeiro item no registro K200. Data do estoque final, tá? Vou fazer o seguinte, antes da gente vir para cá, tem um ponto que exatamente cuida dessa questão da data. Eu vou finalizar isso aqui e a gente vai para o PVA. Então a quantidade vai ser expressa na unidade de medida do registro 0200, tá? E aqui, ó, a chave deste registro são os campos. Aí ele vem. O que é a chave do registro? É o que identifica que aquele registro é ele mesmo, ou seja, que não tem outro igual a ele, tá? É como se fosse uma identidade. Então, como é que é composta essa identidade do registro? A data do estoque, que eu vou colocar lá no primeiro campo, depois o código do item, o indicador do tipo do estoque, ou seja, se a mercadoria é minha, se a mercadoria de terceiros está comigo, se é minha que está com terceiros, e por fim o código do participante, quando houver, caso seja necessário. Então, se esses 4 itens aqui forem os mesmos para 2 produtos, quer dizer que ele está duplicado. Aí ele vai mandar para mim uma mensagem dizendo, ó, você duplicou, você informou 2 vezes o seu item aí no estoque. Então corrige isso aí, tá? Daqui a pouco a gente vai testar isso também. E aqui, ó, o estoque escriturado informado no registro K200 deve refletir a quantidade existente na data final do período de apuração informado no K100. Estoque este derivado dos apontamentos de estoque inicial, entrada, produção, consumo, saída, movimentação
interna, tá? Então você vai levar tudo isso aqui em consideração para informar lá o seu saldo final de estoque. Lembrando que aqui a gente vai escriturar não só, né, a gente está falando muito aí de atacadista, de varejista, mas aqui a gente está também falando de empresa industrial. Então, a industrial ela tem um estoque um pouco diferente de uma empresa comercial, de empresa atacadista. Na verdade, bem diferente. Então, a empresa industrial ela vai ter produto de uso e consumo, produto em processo, produto acabado, produto intermediário, que são coisas que normalmente uma empresa comercial, uma empresa atacadista não tem. Então aqui tem mais coisas a serem levadas em consideração, né? Inclusive dentro do próprio bloco K. Então a gente tem o estoque inicial, né? O saldo que veio do mês passado. Entrada, quanto foi que entrou de matéria-prima, ou de produto intermediário, ou de produto em processo, aqui no meu estoque. Aí eu vou levar isso em consideração, vou somar isso com isso. Acho que tem até uma fórmula aqui, vamos ver. Pronto, aí. Considerando isso, o estoque escriturado informado no K200 é resultante da seguinte fórmula. Estoque final vai ser igual a estoque inicial mais as entradas que eu tive, as produções. Então, peguei lá uma matéria-prima, transformei no produto em processo. E aí, ele cai lá no estoque de produto em processo. E lá no meu bloco, no registro K200, eu vou informar qual é o saldo de produto em processo, né? Então, essa produção vai ser somada aqui. E movimentação interna. Eu tirei lá tirado da produção e trouxe para cá, né? Para um estoque, qualquer coisa que seja. Aí nesse caso eu tive aqui uma movimentação interna desse item. Saiu de uma fase da produção, foi para outra. Aí eu vou somar isso aqui também. E aí, ó, saída, né? Tipo lá, venda. Consumo, usei isso aqui no processo produtivo. Movimentação interna. Não estava aqui, eu levei para lá. Né? Eu tive uma movimentação interna desse item aqui dentro do meu registro K200. Então tudo isso eu vou levar em consideração. Então essa conta aqui, estoque inicial mais as movimentações internas de entrada e produção, mais as saídas, os consumos e a movimentação interna negativa, né, de saída. Então, vou fazer essa conta e vou chegar no estoque final. É isso que eu vou informar lá no meu registro K200. Lembrando que vai ser o estoque, a quantidade existente lá na data final do período. Tá? Então, no meu caso aqui, a gente está trabalhando com março de 2020. Então, em 31 de março de 2020, qual o saldo que eu tinha? X. Que eu fiz com base nessa conta aqui, nessa fórmula. Então, é esse valor que eu vou informar lá no meu registro K200. Por fim, ó, os estabelecimentos equiparados a industrial e atacadistas devem informar o estoque escriturado K200 e, caso ocorram movimentações internas, K220, outras movimentações internas entre mercadorias. Pronto, essas movimentações internas que ele está falando aqui, ó, são exatamente aqui nesse registro K220. Tá? A gente não vai ver isso hoje, mas vocês já vão ficando, já vão se ambientando, né, se habituando aí com essas informações novas que o bloco K traz para a gente. Então aqui dentro do K220 eu posso ter movimentação tanto de entrada quanto movimentação de saída. Isso vai refletir aqui no meu saldo final de estoque no K200. Aquilo que eu falei, né? É muito interligado. Então vai que eu cometi um erro aqui no meu registro K220. Uma entrada ou uma saída. E aí, nesse caso, como é que eu faço para corrigir? Corrija aqui o meu apontamento. Isso vai refletir no meu K200. Então notem como é um negócio realmente complexo, né? Uma peça que eu movimento dentro do bloco K, ele vai refletir em um outro registro lá dentro. Então é importante a gente estar atento a todas essas situações. Pronto, aí sobre o registro a gente passou, né? Vamos agora pegar aqui, ó, data do estoque final. A data do estoque deve ser igual à data final do período de apuração no campo data final do registro K100. Tá? Então tem uma validação aqui de informação, né, que a gente vai no registro K100 e eu vou mostrar isso para vocês agora quando a gente for fazer o lançamento no registro K100. Então vou pegar aqui, ó, vamos entrar no PVA, registro K200, vou gerar um novo registro e ele trouxe para a gente data final, data do estoque final. Então essa data aqui, ó, é exatamente o que ele está falando aqui. A data do estoque deve ser igual à data final do período de apuração. Onde é que está o meu período de apuração? Ele até fala, campo data final do registro K100. Então essa data tem que ser simplesmente igual ao que está aqui. Certo? Então se a data é 31 de março de 2020, aqui eu vou informar também 31 de março de 2020. Ah, e se eu informar diferente? Vamos lá. 20 de março de 2020. Vou colocar o código do item aqui, ó. Processador. Vou colocar a quantidade em estoque, 1. E o indicador do tipo de estoque. Vou botar aqui 0. Daqui a pouco eu explico o que é. Vou salvar. O que a gente está testando aqui? A data do estoque final.
colocando a data diferente da data final do CACEM, e eu quero ver se ele realmente vai criticar, se ele vai apontar isso como um erro para mim ou não. Vamos ver. Foi. Trouxe um erro aqui. Aí ele fala, ó, o campo data do estoque final deve ser igual à data final do período de apuração. Ou seja, exatamente aquilo que a gente viu, né? Ele não vai deixar eu informar aqui uma data que seja diferente dessa data que aparece aqui. Então, 31 de março de 2020. Salvei. Aí agora, se eu fizer nesse formato, ele vai passar sem nenhum erro aqui no meu SPED fiscal. Validado com sucesso. Outro ponto que a gente ficou de ver foi essa questão aqui, ó. Do zero já viu, né? Eu posso simplesmente não informar, tá tudo certo. Unidade de medida. Então, a unidade de medida que eu vou informar no K200 tem que ser a mesma unidade de medida, né? Ou a quantidade. A quantidade deve ser expressa na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 6 do registro 0200. Então, vamos voltar aqui. Se eu tenho... Note que aqui eu não tenho nenhum campo de quantidade, tá? De unidade de medida. Mas eu vou lá no 0200. Tá aqui o meu item. Ele é controlado em unidade, tá? E aí, eu vou e coloco aqui, ó, quantidade de estoque 1. Só que esse 1 não é uma unidade. Eu tenho uma caixa com 10 processadores, por exemplo. Então, quando eu estou informando no K200, eu estou informando isso como uma caixa. Só que qual é a minha unidade de medida de controle de estoque? Unidade. Então, eu estou cometendo um erro aqui na minha escrituração do bloco K, né, do registro K200. É importante estar atento a isso aqui, tá? E aí, uma maneira da gente ver isso seria a gente comparar o que está lá no inventário, no bloco H, com o que está em formato no K200. Porque no inventário eu coloco a unidade de medida que eu estou usando. Inclusive, se tiver diferente do que eu informei lá no 0200, né, que é o cadastro do item, ele aponta um erro para mim no meu SPED fiscal. Então, seria uma excelente forma da gente verificar isso. Então, pegar lá o saldo final do estoque em 31/12 de 2019, por exemplo, né, que está acabando esse ano, e comparar com o saldo de estoque no inventário em 31/12 de 2019 e ver se as quantidades estão iguais. Se tiver, quer dizer que está usando no K200 está sendo usada a mesma unidade de medida do registro do bloco H. Se não, quer dizer que tem alguma diferença, do que investigar o que é que está acontecendo, tá? Uma dica aí valiosa para quem trabalha com esse tipo de informação. Aí, ó, a chave do registro do campo que eu falei, né? Lembra? Então, o que é que eu tenho que verificar aqui? Eu tenho que ver, ele vai verificar se está duplicado o meu registro. Então, imagine, eu estou informando aqui, vamos botar aqui em 10, né? Que são 10 unidades no meu estoque. Salvei. Então, 31 de março de 2020 é um processador, quantidade 10, e o tipo do item é mercadoria de propriedade do informante em seu poder, ou seja, o estoque é meu e está comigo. Salvei. Aí agora eu vou fazer o lançamento. Por algum problema lá no meu sistema, ele acabou gerando outra informação igualzinha. 31 de março de 2020, código 1, quantidade 10 e indicador de posse 0. Tá? Isso aqui é a chave do meu registro. Ou seja, se as informações estiverem exatamente iguais, ele vai criticar, ele vai dar um erro para a gente. Porque eu estou duplicando a minha quantidade de estoque, né? Vamos ver se ele vai realmente fazer essa validação ou não. Está gerando. Pronto, olha lá. Duplicidade de ocorrência da chave. Então, se você algum dia se deparar com esse erro no seu registro K200, você já sabe o que é. Você está repetindo as mesmas informações. Até aqui a gente consegue ver, ó, no nível do registro. Isso aqui, ele copia a linha que está lá no meu SPED fiscal, né, que foi gerada no SPED fiscal, para a gente ver onde é que está acontecendo. Nesse caso, ele coloca a posição em A, porque esse registro ele não foi gerado de um TXT. Né, ele foi gerado dentro do próprio PVA. Se eu estivesse, por exemplo, importando ele do SPED fiscal, ele ia me mostrar aqui qual era a linha que acontecia esse erro. Tá? Inclusive, a gente pode até fazer esse teste. Vou salvar aqui na área de trabalho. E vou importar ele de novo. Vamos ver se ele vai me dizer agora qual é a linha que eu estou com esse problema. Aqui. Sim. Ok, validando agora. E trouxe o erro pra gente. Vou buscar aqui. Olha lá, ele já trouxe a linha, tá vendo? Então a diferença é essa. Quando você gera um registro dentro do PVA e dá um erro, ele não tem como te mostrar uma linha, porque simplesmente essa informação não veio de um arquivo TXT. Quando vem, ele mostra, ó, a linha 28 está igual à linha 29. Não pode acontecer isso. Então você pode ir lá dentro do SPED fiscal
e apagar a linha 28, só que aí você vai ter que recalcular tudo, quantidade de registros K200, quantidade de registros dentro, né, do bloco K. Lá no registro 9900 você vai ter que dizer que o registro K200 que tinha dois itens agora só tem um. Você vai ter que dizer a quantidade total de linhas do arquivo que vai mudar também. Então tem uma série de complicações aí. Então o que, é que você pode fazer? Você pode simplesmente chegar aqui e apagar esse registro que está duplicado. Pronto, agora você só tem um. Vai fazer o seu processo de validação do SPED fiscal tranquilamente, sem problema nenhum. Vai gerando aqui e foi. Pronto. Aqui a gente viu a fórmula, né? Conceitual também. Pronto. Com relação ao registro K200 é isso que a gente tem de mais importante para ver. Aí tem mais alguns detalhezinhos aqui que são: o código do item deverá exigir o campo código do item do registro 0200. Então, o código que eu estou informando aqui no meu registro K200, olha aqui, tem que ser código 1 aqui, tem que ser exatamente igual ao que está no meu registro 0200. Se eu vier aqui, ó, abertura da escrituração, tabela do contribuinte, itens e produtos 0200, eu tenho aqui o código do produto 1, processador. Se eu vier aqui no bloco K, eu tenho o código 1, processador, tá? Então ele tem essa correlação. Para eu utilizar ele no bloco K, eu tenho que ter cadastrado antes no registro 0200. Que importante, ó. Somente podem ser informados neste campo os valores do código do item cujos itens sejam iguais a. Aí, esses códigos aqui são aqueles tipos do item, que a gente passou boa parte da aula de hoje estudando isso, lembra? 00, mercadoria para revenda, 01, matéria-prima, 02, embalagem, 03, produto em processo, aqui produto acabado, subproduto, produto intermediário e outros insumos, certo? Aí o que ele está me dizendo? Eu só posso cadastrar no bloco K esses itens aqui. Aí vocês lembram que ficaram alguns de fora, né? O 7, que é uso e consumo, o 8, que é ativo mobilizado, e o 9, que é serviço. O que é que acontece se eu tentar informar aqui um item de uso e consumo? Eu errei lá na hora do meu cadastro e eu, em vez de colocar eu acabei colocando lá na regra, né, de programação, e acabei trazendo produtos que são de uso e consumo para o meu estoque. Como é que eu faço nesse caso? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai chegar aqui. Vamos fazer um exemplo prático. Vem aqui no PVA. A gente vai chegar no registro 0200. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vai mudar o tipo do item, tá? Então ele era 06, produto intermediário. Eu vou mudar ele para 07, produto de uso e consumo. Salvei. Aí, o que acontece se eu pegar esse item e informar no meu bloco K? Vamos ver agora. Vou validar aqui, ele já está lá, né? O K200. Vou fazer o processo de validação e agora eu vou ver qual foi o erro que ele trouxe. Então, ó, somente devem ser informados neste campo valores do código de item cujos tipos sejam iguais. Aí ele vem com aquela lista, né? 00, 01, tal. Só que o meu item aqui, o produto que eu estou informando, ele é de uso e consumo. Então, ele vai apresentar esse erro. Eu não posso informar item de uso e consumo dentro do meu bloco K. E aí tem uma questão que é bem interessante. Lá no Perguntas Frequentes, né, o contribuinte pergunta, fala assim, poxa, eu tenho um produto que ele tem mais de uma finalidade. Nesse caso, como é que eu faço? Eu tenho mais de uma atribuição. Ele pode ser revenda, ele pode ser matéria-prima e ele pode ser também uso e consumo. Nesse caso, como que eu devo lançar ele no SPED fiscal? Aí ele fala. Até aqui a pergunta. Ó. A pergunta 10.5.7.1. Um produto com mais de uma destinação, como por exemplo revenda e matéria-prima, devem ter dois códigos no registro 0200. Então assim, beleza, eu tenho que separar uma coisa da outra. Então eu vou criar um código para produto de revenda e outro código para uso e consumo. Aí ele vem respondendo, ó, nas situações em que um mesmo produto possuir mais de uma destinação, deve ser informado o tipo de item de maior relevância. Neste caso, deve ser criado apenas um código para o produto. Ou seja, ele fala, ó, o que você usa mais para revenda ou usa mais para matéria-prima? Eu uso mais para matéria-prima. Então você vai cadastrar ele como matéria-prima e você pode revender ele sem problema nenhum. Aí a gente volta lá para o início da aula, né? Aquela situação que eu tenho um item que é matéria-prima, que é produto acabado, mas de vez em quando eu uso ele dentro do processo produtivo. Tem problema? Não, não tem nenhum problema. Só que aqui notem o seguinte, se eu pego um produto, aqui tudo bem, revenda matéria-prima, mas se eu tenho um produto que é uso e consumo e é matéria-prima também, e eu uso ele mais
e a maior finalidade dele é para uso e consumo, eu deveria, seguindo a regra aqui do perguntas frequentes, cadastrar ele como um produto de uso e consumo. Só que nesse caso, quando eu vou gerar aqui ó, o meu bloco K, eu preciso informar, tem uma quantidade lá desse produto, né? Ele vai dar esse erro, ou seja, eu não vou conseguir informar o item que eu uso no processo produtivo se eu uso ele predominantemente como uso e consumo. Então, nesse caso, qual é a dica aqui? Nesse caso, você vai inverter a lógica. Se o outro produto que compartilha, né? Eu tenho um produto que eu uso, sei lá, como matéria-prima e uso como uso e consumo também. Nesse caso, eu uso ele mais como uso e consumo. Então, eu vou cadastrar como uso e consumo? Não. Por quê? Porque senão você não vai conseguir informar o seu bloco K, né? O seu registro K200. O que você faz nesse caso? Mesmo sendo a menor quantidade para matéria-prima, você vai informar ele como matéria-prima. Por quê? Porque você aí vai conseguir informar o saldo de estoque dele lá no registro K200. Beleza? Pronto. Aí, como é que eu corrijo isso aqui, né? Eu venho aqui, relatórios, código do item. Digamos que foi o primeiro mês que isso aconteceu. Aí eu simplesmente venho aqui no SPED fiscal, mudo lá no cadastro de produto, mudo aqui e tá tudo certo. Só que, e se isso aconteceu em meses anteriores, né? Tipo, 2, 3 meses atrás, eu estava fazendo isso errado, não estava informando o bloco K e agora eu resolvi informar o bloco K, né? Eu lembrei aqui, voltei lá 3 meses para poder informar o bloco K desde lá. Aí você vai se deparar com esse erro. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a alteração desse item aqui, né? Para matéria-prima, por exemplo. E aí você vai ter que alterar os 3 meses anteriores, né? Por quê? Você não pode pegar lá um item que você cadastrou como uso e consumo, por exemplo, no mês seguinte colocar ele como matéria-prima, tá? O item, quando você cadastra ele, ele é assim até morrer. Ah, mas porra, eu errei aqui, como é que eu faço agora? Aí nesse caso, você faz um novo cadastro, então eu criaria o código 2, por exemplo, processador, e aí eu faria uma atribuição, né? Como é que eu faço nesse caso? Vamos lá. Já alterei aqui, vou aqui no registro 0200, tá aqui o processador. Notem aqui, ó, alterações. Então eu criaria aqui um código 02, vou mudar aqui para ser 2. E aquele código que era 1, tá? Eu vou informar ele aqui, ó. Qual era o código anterior? O código anterior era 1. Quando foi que eu comecei a usar? 1º de janeiro de 2020. Quando foi que eu terminei de usar? No dia 30 de março de 2020. Pronto. No dia 31 eu já mudei para esse novo código aqui. Por quê? Porque tipo de item dele é matéria-prima, não é uso-consumo. Quando era código 1, eu estava usando ele como uso-consumo. Tá? Aí nesse caso você mostra para o fisco que houve uma mudança tanto do tipo do item, né, como do código. E aí, uma vez que você fez isso, lá no seu registro K200, você também vai informar ele aqui, ó, com o código 2 agora. Tá? E aí é um item de matéria-prima. E o que estava antes com o código 1 era uso e consumo, e você agora fez a alteração. Certo? Beleza. O que mais que a gente tem? Indicador. Pronto. Escolher uma das seguintes opções. 0, estoque de propriedade do informante em seu poder, ou seja, o estoque é meu e está comigo. Eu vou informar 0. Então, por exemplo, nada impede que eu tenha um produto que é processador, que é meu, está aqui comigo, e que eu também tenha um processador, 31 de março de 2020, código do item 2, quantidade 5, e ele está em estoque de propriedade do informante em posse de terceiros. Eu fiz uma remessa para industrialização, por exemplo. Emiti uma nota e mandei lá 5 unidades para o cara. Eu vou informar aqui como 1. E é porque ele aparece aqui como erro? Porque eu tenho que preencher o código do participante nesse caso. Quem é o participante nesse caso? É o meu prestador de serviço, né? O cara que está industrializando para mim, o meu industrializador. Por que não aparece aqui que não está habilitado? Porque eu não cadastrei nenhuma empresa aqui, ó. Eu teria que chegar aqui e cadastrar um participante. Então eu vou botar aqui industrializador. Aí um nome qualquer para ele. Na verdade é o contrário, né? Industrializador aqui, que é o código dele, código 1. Aí CNPJ, deixa em branco. Município, vou botar Salvador. Logradouro, Rua A. Sim. Pronto. Aí agora eu vou voltar no bloco K e eu vou informar aqui, ó. Nota que é o mesmo produto, né? Mesma data, mesmo produto, quantidade está diferente e agora o tipo, o indicador do participante está diferente. Agora habilitou o campo, ó. Eu vou lá e digo, ó, tá com o meu industrializador. Eu tenho 5 unidades de processador que tá com o meu industrializador. Pronto, salvei. E outra possibilidade que a gente tem é
31 de março de 2020. Aí eu venho aqui, código do item. Eu tenho processador com a quantidade, vou botar aqui 15. Indicador do tipo de estoque. Aí eu vou botar 2. Estoque de propriedade de terceiros e imposto no informante. Eu também faço industrialização por encomenda. Então alguém me contratou para fazer esse processo de industrialização. Nesse caso, como é que eu faço? Aí eu venho aqui, ó, código 1 e vou cadastrar o código 2. Aqui é o meu cliente, tá? Cliente, código do município, vou botar aqui Salvador, Rua B. Sempre já deixar em branco mesmo. Pronto. Vou lá no bloco K, vou no meu item, note que eu tenho 3 vezes o mesmo item informado. Só que são estoques distintos. Aqui é um estoque meu, que está comigo, no meu estabelecimento. Aqui é um estoque meu, que está com um industrializador. E aqui é um estoque de um cliente meu. Então, 2 aqui, ó, cliente, que está comigo aqui no meu estabelecimento. Ao todo, eu tenho 30 unidades, sendo que 15 unidades são minhas, 15 unidades é de terceiros. Então, eu preciso informar isso também aqui no meu registro K200, caso seja necessário. Tá? E o código do participante, acabei de demonstrar para vocês aqui, é obrigatório, né, se for 1 ou 2. Então, sempre que eu tiver com um estoque com terceiros, ou quando eu estiver com estoque de terceiros, tipo, eu tenho um estoque que está na mão de um industrializador, eu vou informar quem é esse industrializador. Eu tenho um estoque que é de terceiros, é de um cliente meu, eu vou informar quem é esse cliente meu. Tá? E aí a validação, esse valor vai ser conferido com o meu código do participante. Por isso que a gente abriu aqui a primeira vez e não estava habilitado, porque não tinha nada cadastrado. Agora que eu cadastrei, ele apareceu aqui. Tá? Aí eu vou fazer o processo de validação. A gente provavelmente vai ter um erro por causa do CNPJ, que eu não informei do código do participante. E tirando isso, não é para acontecer mais nada. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui. Pronto, um erro só. Exatamente isso, o código, o CNPJ aqui do participante. Certo? E aí, ó, com isso a gente finaliza o registro K200. Eu também vou finalizar a aula. Eu separei aqui algumas perguntas frequentes, para a gente destrinchar, só que são muitas perguntas, né? E perguntas interessantíssimas até para o processo do bloco K. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas perguntas para a gente responder na próxima aula, né? Na aula da semana que vem, na nossa live de ano novo. Então, eu vou finalizar aqui essa live, vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta de vocês que a gente possa responder. E caso não haja mais nenhuma dúvida, a gente simplesmente finaliza essa live e a gente se vê no ano novo, na próxima terça-feira, tá? Nenhuma pergunta aqui. A última foi do Carlos mesmo, tá com um pouco de dúvida sobre o bloco K. Então, é isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui. É o seguinte, dar uns recadinhos, né, pra gente finalizar. Se você gostou dessa live, se é a primeira vez que você está assistindo, se te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui nesse vídeo, isso ajuda a gente a compartilhar essas informações com outras pessoas. E você também pode assinar o nosso canal, né? Por que é importante isso? Todo dia a gente libera às 7 horas da manhã em ponto um vídeo novo falando sobre alguma particularidade sobre o SPED fiscal. Um videozinho curto, entre 30 segundos e 5 minutos. Então, todo dia de manhã você vai receber aí essa dicasinha sobre o SPED fiscal para ajudar você no seu trabalho, no seu dia a dia. Tá? Aí essa aula ela vai ficar disponível para vocês assistirem gratuitamente até quinta-feira à noite. Depois disso, ela vai para o nosso grupo fechado no Facebook e fica lá até a segunda-feira da semana que vem. E depois disso, ela sai do ar e ela vai passar a compor um dos nossos produtos aqui da SPED para quem faz, certo? Então, aqui embaixo você encontra o link para participar do nosso grupo fechado no Facebook. Tem um link também da aula sobre o bloco K que eu falei, né? Que a gente tem lá, que eu explico a obrigatoriedade, quem está obrigado, que ano começa a obrigatoriedade. Tem também aqui o grupo, o link do nosso grupo do Telegram não está aqui, depois eu coloco. O link do grupo do Telegram e o link da aula de ICMS do professor José Dilson Amorim. Então, um excelente complemento para tudo isso que a gente está estudando aqui é aula sobre ICMS. Quem faz isso é o professor José Dilson Amorim, meu parceiro, e dá aula toda quarta-feira à noite. Então aqui abaixo vocês podem ver o link, podem se inscrever para participar das aulas de ICMS dele ao vivo, ok? Então, nenhuma pergunta, eu com isso entendo que está tudo claro ou está tudo escuro, né? Ou um ou outro, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu vou me despedindo por aqui de vocês, eu vou cuidar aqui dos meus afazeres natalinos. Desejo um bom Natal, um excelente Natal para vocês. Ano novo ainda não, porque a gente vai se ver na semana que vem, no dia 31.
E quinta-feira agora, que ia esquecendo de falar, a gente vai fazer uma live falando sobre os principais detalhes. Deixa eu até pegar o texto aqui certinho para eu falar para vocês qual vai ser o tema da live de quinta-feira. Quais os pontos principais a fim de evitar uma autuação fiscal, né? Então, se você tem essa preocupação aí no seu dia a dia, quinta-feira a gente tem um encontro marcado falando exatamente sobre essa questão. Quais são os pontos que eu tenho que estar atento, o que é que eu tenho que me preocupar se eu não quiser tomar uma autuação fiscal. Então, quinta-feira, às 4 horas da tarde, a gente vai estar aqui falando sobre esse assunto, ok? Então, obrigado a todos vocês, desejo um ótimo Natal, né? Comam com parcimônia, né? Para não dar incongestão. E quinta-feira a gente tem a nossa live aí, né? Do SPED Fiscal também. E na próxima terça-feira, Ano Novo, a gente vai ter a nossa live de Ano Novo. Eu espero vocês lá. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.